Olá, turma! Vamos agora para a nossa quinta aula de português, tá certo? Vamos descobrir o tema. Olha só, hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre leitura, interpretação e produção de texto, certo? São temas essenciais, né, da língua portuguesa que todos devem ter um bom domínio nessas áreas, tá bom? Toda seleção que tiver, né, seja um concurso ou uma prova para conseguir uma graduação, né, vai precisar de ter esses domínios, certo? Domínio da leitura, da interpretação e da produção de texto, certo? Vamos lá. A leitura é um processo de apreensão e compreensão de algum tipo de informação armazenada num suporte e transmitida mediante determinados códigos, como a linguagem, certo? O código ele pode ser visual, auditivo, inclusive táctil, certo? Como é o sistema de Braille, tá bom? Convém destacar que nem todos os tipos de leitura se apoiam na linguagem. É o caso, por exemplo, dos pictogramas ou ainda das partituras de músicas, certo? Olha, aqui eu trouxe algumas imagens que representam os vários tipos de leitura, tá bom? Aqui o livro, né, que é a nossa leitura convencional, que a gente já está mais acostumado a lidar, né, que é essa leitura dos textos escritos, né? Tem a leitura do tempo, né? Eu trouxe tanto um reloginho como a imagem aqui de um tempo bem nublado, né? Isso é um tipo de leitura também, você olhar para o tempo e descobrir se vai chover logo após ou se não, né? É um tipo de leitura. A de Braille, né, que é a leitura táctil, que você vai colocando a mão e vai lendo, né, que é para as pessoas que são deficientes visuais. Os pictogramas, gente, são essas imagenzinhas aqui, que a gente vê muito em placas, né, placas de trânsito, ou em instituições em gerais, né, como em hospital, a gente vê muito. Enfim, direcionando para onde deve seguir, né, ou dizendo que é preferência para quem é deficiente, cadeirante, né? Essas daqui, ó, que tem um bonequinho do homem, da mulher, a gente sempre vê esses dois pictogramas em banheiros, né? Feminino e masculino, não é isso? Essa imagem aqui, né? Esse quadro dessa mulher curvada, né? E aí você olha para esse quadro e você consegue entender, né? Ou então você tem essas interpretações, né, sobre este quadro, né? E aí você vai fazendo uma leitura de um quadro, entendeu? Porque não tem nada escrito, mas a imagem que você vai olhando e vai conseguindo interpretar o que se está passando, isso é um tipo de leitura também, tá bom? E sobre a interpretação, né? A interpretação, essa palavrinha, ela é um substantivo feminino que caracteriza a ação ou efeito que estabelece uma relação de percepção da mensagem que se quer transmitir, certo? O termo também pode se referir à ideia de explicar ou declarar o sentido de algo, traduzir de uma língua para outra, ou expressar ou conceber a realidade de um modo pessoal, ou executar ou representar uma obra artística. Como eu estava falando, né? É, anteriormente, essa questão da gente conseguir fazer essa leitura, entender um quadro e assim vai, também cabe a interpretação, né? Quando eu leio e compreendo, eu estou interpretando aquele texto, aquela imagem, certo? Então, a interpretação é isso, captar a mensagem que aquele texto, que aquela imagem, que aquele, né, quadro quis transmitir, certo? A interpretação ela pode caracterizar o processo que leva um indivíduo a compreender um determinado feito e sua posterior declamação, como, por exemplo, a tradução de um idioma realizada por intérprete ou um tradutor de línguas. Ela pode ser considerada um termo ambíguo, pode se referir tanto ao processo quanto ao resultado de algo que é fruto da ação humana, como a prática da leitura, onde o leitor utiliza um conjunto de processos mentais para compreender um determinado texto, além de poder fazer comentários acerca destes. Pronto, aqui resume bastante o que é a interpretação, né? É simplesmente isso, você lê um texto, né? Você conseguir entender, compreender aquele texto, certo? E ali você conseguir fazer comentários sobre ele, né?
Você conseguiu captar qual é a mensagem principal, né? E através do que o autor, né, passou, né, lá no texto, ou na imagem, enfim, você conseguiu interpretar aquilo que ele quis dizer, certo? Isto é a interpretação, tá bom? E aqui eu trouxe algumas imagens, né, representando vários tipos de interpretação. Tem a interpretação no teatro, né, em que você interpreta um personagem, um determinado personagem, né? E ali você vai dar vida, né, àquele personagem, certo? Você vai interpretar as ações deles, os sentimentos e aí vai. E aqui eu coloquei outra imagenzinha, né, de uma pessoa falando e vários outros ouvindo, né? E aí as pessoas vão compreendendo aquilo que a pessoa está dizendo, né? Interpretando aquilo que está sendo dito, né? E aí aqui representa mais um texto oral, né? Não um texto escrito, mas a interpretação de um texto oral de uma pessoa discursando, né? De um discurso, né? Podemos dizer assim, em que a gente também precisa ter uma boa interpretação, né? Para conseguir compreender. Isso? E agora vamos nos deter um pouco sobre o texto, certo? Definir o significado da expressão texto pode parecer tarefa simples. Entretanto, ainda há muitas discussões na linguística, desculpa. A linguística, né, é a ciência que estuda a linguagem. Acerca dessa definição, existindo diversas correntes que, cada uma a seu modo, classificam o texto de uma maneira. Mas, de forma geral, é possível dizer que texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. E aqui está um esquemazinho representando isso, né? É o autor que escreve o texto, né? Após existe podemos dizer, aquela produção que a gente chama de texto, e após o texto produzido, né, vai ter o leitor, que é aquele que vai ler aquele texto, né? Então é autor, texto e leitor. Partindo dessa definição, é possível dizer que texto é tudo aquilo a que atribuímos um sentido ao ler e ao escrever, certo? Então não é só pegar um monte de palavras, escrever lá e eu vou dizer, isso é um texto. Não é. Para ser texto é necessário ter um sentido, certo? É necessário que a pessoa consiga, né, o leitor consiga entender aquilo que foi escrito, tá bom? Aqui eu trouxe umas imagenzinhas representando, né, aquele esquemazinho. Autor, texto e o leitor, certo? E existe, gente, tipos de textos, certo? Eles são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. Então, de acordo com a estrutura, o objetivo daquele texto, a finalidade dele, ele recebe uma classificação, tá certo? E são 5, tá? De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: o texto narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo e o injuntivo, tá bom? Vamos conhecer cada um deles. O narrativo, a marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcada pelo tempo e pelo espaço. Certo? Então, o que caracteriza o texto narrativo? É a existência de um enredo. E o que é o enredo? É aquela história em que você percebe que tem um começo, um meio e um fim, certo? Há um enredo ali, né? Há um começo, um meio e um fim. E existe alguém que está contando esses fatos, né? Esses acontecimentos. Então, são ações que são desenvolvidas, né? E contém os personagens, também tem o tempo, também tem o espaço. Você vai ver que no texto narrativo sempre vai estar descrevendo tudo direitinho, né? E narrando esses fatos, narrando esses acontecimentos, essas ações, tá bom? Alguns exemplos de textos narrativos: o conto, a fábula, o romance, a novela, a crônica, todos esses, né? Todos esses gêneros, eles são classificados como
narrativos, tá bom? O descritivo é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, de um objeto, um local e etc. Assim, ele expõe apreciações, impressões, observações, indicando os aspectos, as características e os detalhes singulares e os pormenores, tá? Então, resumindo, o que é um texto descritivo? É aquele que vai trazer todos os detalhes do que está sendo contado, né? Ó, todos os singulares e os pormenores. Ou seja, vai ser muito descrito cada coisinha que tem na história. Tipo, está falando sobre um lugar, né? Então vai dizer tudo que tem nesse lugar, até o cheiro que o lugar tem, ele vai dizer, certo? Então o descritivo conta tudo nos mínimos detalhes. O próprio nome já diz, descreve todos os detalhes, tá bom? São exemplos de descritivos: o diário, os relatos, a biografia, a notícia, o cardápio. Olha que interessante, né? Principalmente o diário pessoal, né? Esse é um grande exemplo de texto descritivo, né? É o diário pessoal em que a pessoa escreve detalhes do seu dia, né? A biografia também, ela vai trazendo tudo sobre aquela pessoa, todas as informações, descrevendo tudo direitinho, não é isso? E agora o texto dissertativo. O dissertativo busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação, no desenvolvimento de um tema. Geralmente, os textos dissertativos, argumentativos, além de serem opinativos, buscam persuadir o leitor. Olha que interessante, gente. O texto, né, dissertativo, ele sempre defende uma ideia. E para defender uma ideia, eu tenho que trazer argumentos, não é isso? E ao trazer esses argumentos, vão surgir opiniões, pessoas que concordam, pessoas que não concordam. Então, eles passam a ser opinativos também, né? E buscam fazer com que o leitor, certo? Ele defenda aquela mesma ideia, pois ele vai trazendo argumentos e mais argumentos para que você concorde também com aquela ideia que está sendo defendida no texto, tá bom? São exemplos de dissertativos: a resenha, o artigo, o ensaio, a monografia, o editorial. Todos esses trazem essas características, defendendo uma ideia, trazendo argumentos que comprovem, né, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo defendido, para que possa persuadir o leitor. Aqui eu trouxe uma estrutura, né, falando um pouco sobre a estrutura do texto dissertativo. A primeira é a introdução, né, também chamada de tese. Essa é uma pequena parte do texto que apresenta a ideia, o tema ou o assunto principal que será dissertado, tá bom? Então, a introdução, ela vai trazer logo o tema, né, a ideia principal, certo? Vai introduzindo logo o tema e mostrando para o autor do que esse texto vai falar, certo? Para o leitor, né? Desculpa. O desenvolvimento, também chamado de antítese, ou seja, a antítese é a maior parte do texto em que é apresentados os argumentos contra e a favor sobre o tema, certo? Então, no desenvolvimento, ele vem lá trazendo todos os argumentos. Então, o desenvolvimento é a parte onde vai apresentar os argumentos que irá defender aquele tema que foi dito na introdução. Bom, a conclusão, também chamada de nova tese, essa parte sugere uma nova ideia que pode ser uma solução sobre o tema exposto, tá bom? Então, você apresenta o tema, você fala sobre aquele tema, traz argumentos que você possa, né, que o leitor possa entender e compreender a ideia que está sendo definida, e no final ele vai trazendo uma solução para
aquele problema que ele apresentou, para aquele tema que ele apresentou no desenvolvimento, né? Para aqueles argumentos que ele utilizou, e ali ele vai fechando todas as ideias, né? Concluindo e geralmente trazendo uma solução para aquele problema apresentado, tá bom? Seguindo. Mais algumas informações sobre o texto dissertativo, né? Existe o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. O expositivo, né? O foco é na exposição de alguma ideia, fato, tema ou assunto. Nesse caso, não há intenção de persuadir o leitor, certo? Quando o texto é dissertativo expositivo, ele só quer apresentar ideias, né? Mostrar a ideia, mostrar o tema do assunto, mas ele não vai ter tantos argumentos assim para que convence o leitor a concordar com ele. Ele deixa mais aberto, né? Você pode concordar ou não, mas ele vai estar só apresentando. Já o dissertativo argumentativo, a persuasão é o principal ponto dessa categoria de textos, certo? Assim, o uso de argumentações e contra-argumentações são fundamentais, certo? Então, no dissertativo argumentativo, você vai ver muita argumentação, de tanto contra ou a favor do tema, tá? E agora o texto expositivo, né? Pretende apresentar um tema a partir de recursos com a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Dessa forma, o objetivo central do emissor é explanar, discutir e explicar sobre um determinado assunto, certo? O expositivo, né, resumindo, ele quer expor, explanar, discutir sobre o assunto que ele trouxe no texto, certo? Só isso, tá? Ele quer expor o que ele preparou, né? O que ele preparou para aquele texto ou para aquele conteúdo que vai ser exposto oralmente, né? Também, mas é só expondo, tá bom? Vamos aos exemplos. Seminários, olha aí, né? Entrevistas, palestras, enciclopédia, verbete de dicionário, sejam textos apresentando, né? Expondo os temas, tá? O conteúdo. O seminário, como eu te falei, né? Ele é um gênero, né? Da oralidade. Tem o escrito, né? Mas a sua base é a oralidade. Prepara o conteúdo escrito, depois você vai ali falando com o público, né? Discutindo, expondo as suas ideias, né? Então, é um grande exemplo de expositivo, são os seminários, tá bom? O injuntivo, né? Ou o instrucional, está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo de modo a indicar uma ordem. Então, todo texto injuntivo, certo? Ele vai estar instruindo o leitor para fazer algo, certo? E por isso ele vai ter os verbos, a presença dos verbos no imperativo, né? Faça isso, compre isso, coloque assim. Então, coloque, faça. São esses verbos, né, no imperativo, indicando uma ordem, tá bom? Vamos ver os exemplos. Regulamento, propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, né? Todos esses textos, né, eles vão apresentar essa característica, né, de passar uma ordem para que você para que você siga, certo? Essa ordem, como é a receita culinária, né? Pegue 2 xícaras de açúcar, mais 2 de farinha, né? E aí vai te mandando fazer, né, aqueles passos para conseguir chegar ao resultado final, né? E agora vamos falar um pouco sobre a interpretação de texto, tá bom? Na língua portuguesa, a interpretação de texto se refere ao ato de compreender uma determinada linguagem contida em um texto,
por meio do discurso que representa a mensagem que aquele texto quer transmitir. Para que a interpretação seja feita da melhor maneira, são necessárias algumas particularidades, requisitos do texto, como a coesão, a coerência, a paragrafação e relações semânticas bem delimitadas, para que o leitor tenha uma compreensão plena do texto, certo? Olha aí que interessante, né? A interpretação de texto é esse ato, né, em que você consegue compreender aquela linguagem que está contida ali no texto, né? E para isso, o autor do texto, né, precisa seguir esses requisitos, né? O texto precisa estar coeso, precisa ter coerência, a paragrafação deve estar totalmente corretinha, um parágrafo se ligando ao outro, né? A relação semântica, ou seja, os significados das palavras devem estar sendo utilizadas de forma adequada, né, para que possa ter um sentido, certo, dentro do texto, e aí o leitor consiga compreender, tá bom? O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é identificar a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localiza-se as ideias secundárias ou fundamentações, as argumentações ou explicações que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na prova, certo? Então, você lê o texto, após ler esse texto, você já vai tentando entender a ideia principal, percebendo ali o que é secundário, tá certo? Olhando as argumentações e ali nas questões, né, que você for precisar resolver em uma prova, né? Você já vai conseguir identificar bem mais rápido, tá bom? Agora nós vamos praticar, certo? Um pouco da interpretação de texto, tá bom? Vamos ler esse texto aqui. Vivemos em um ritmo acelerado, correndo contra o tempo. Nós esquecemos de um detalhe. O segredo para se relacionar melhor com as pessoas, estimular a criatividade e cumprir com a agenda pode ser justamente desacelerar. Isso mesmo, ficar à toa pode ser mais produtivo do que você pensa. Para Domêncio de Mas, autor do livro Ócio Criativo, desperdiçar o tempo fazendo absolutamente nada pode ser produtivo. Embasado por descobertas da neurociência e observações sobre o mundo da arte, ele afirma que o cérebro, quando não ocupado com tarefas específicas, continua trabalhando em uma espécie de piloto automático, necessário para processar as emoções e informações que recebemos. Por isso, ficar à toa é tão importante. Com o ócio, ganhamos inspiração, autoconhecimento, criatividade e fôlego para continuar. Então, sempre que você se sentir esgotado, com a atenção dispersa, tente parar por uns minutos e deixe sua mente devagar. Ok? Olha que interessante, né? Esse texto. Agora nós vamos descobrir um pouco mais sobre eles. Vamos lá. Primeira questão. O objetivo do texto é: letra A, divulgar o livro O Ócio Criativo. Letra B, destacar a importância da neurociência. Letra C, apresentar a atividade de lazer. Ou letra D, informar sobre a necessidade do descanso. E aí, qual é a opção certa? A, B, C ou D? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Pronto. Vamos à resposta, certo? Letra D. Informar sobre a necessidade do descanso, né?
Essa é a ideia principal do texto. Já descobrimos a ideia principal do texto, certo? É informar a necessidade do descanso. Essa é a informação geral, né? A ideia geral que o texto quer passar, certo? Para o leitor. Questão 2. Para o autor, ficar um tempo à toa pode, letra A, ser prejudicial à saúde, letra B, trazer momentos de dispersão da mente, letra C, ser muito produtivo, ou letra D, causar cansaço físico e mental. E aí, qual será a resposta certa? Letra A, B, C ou D? Um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá, a resposta é a letra C. Ser muito produtivo, né? Então, quando ele fala ficar um tempo à toa, pode ser muito produtivo. Não é isso? Então, porque sua mente vai, mesmo que você pare, o seu corpo, sua mente continua em um processo de piloto automático, né? Ou seja, continua pensando. Então, até seus pensamentos se acalmarem, aquietar, né? A sua mente ali, você tem descanso mental, né? E aí você está pronto para começar novas atividades, certo? Algumas dicas, né? Para interpretar qualquer texto de forma eficaz, tá bom? Leia o texto sem pressa, releia o texto e marque as palavras desconhecidas, consulte novas palavras no dicionário, faça resumo por parágrafo, faça perguntas ao texto, leia sempre com um dicionário por perto e reserve um tempo para ler com tranquilidade. São dicas essenciais para você ter uma boa leitura, uma boa interpretação de texto, tá bom? Agora nós vamos para o nosso último tema da nossa aula, que é a redação de textos, tá certo? Vamos lá. Redação é a ação ou efeito de redigir, escrever com ordem e método. Olha que interessante, né? Escrever é produzir, emitir ideias por meio do código. No nosso caso, a língua portuguesa, representada pela modalidade escrita. Quando escrevemos, elaboramos uma mensagem utilizando canais de comunicação que têm como objetivo facilitar o atendimento do receptor, certo? Então, ao escrever, né, ao redigir o texto, ou seja, eu estou produzindo, eu estou emitindo ideias, né? E essas ideias estão sendo passadas para o papel, né? Que é a forma do código da linguagem, né? Que a gente tem costume em utilizar a escrita, não é isso? Da língua portuguesa. E aí, a gente tem que fazer isso de forma coerente, né? Fazendo sentido e também utilizando bem os recursos da língua, né? Para que fique com um texto, né? De acordo que o leitor, né, possa ler o texto que escrevemos e compreender e entender. Não é isso? Entender a mensagem, né, que a gente quer passar. É indispensável que durante a escrita de um texto, o autor lembre-se de que a comunicação é a função primordial da linguagem. Olha que interessante. Quando você for produzir a sua redação, produzir o seu texto, você tem que pensar. A comunicação é o principal objetivo. Tem que haver comunicação. Eu tenho que escrever algo em que o meu leitor compreenda, entenda. Não é isso? Se essa finalidade não for alcançada, então podemos afirmar que houve uma grave falha na elaboração da mensagem e que, portanto, a comunicação não foi estabelecida, certo? Agora eu vou passar para vocês a estrutura da redação, tá bom? Vou trazendo logo aqui a redação de um texto dissertativo argumentativo, né? Lembra do tipo de texto? Por quê? Porque esse é o tipo de texto
cobrado na maioria dos vestibulares, na maioria das provas para concurso. É o que cai, é o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, vou trazendo a estrutura dele, que é o mesmo tipo de texto que é cobrado no Enem, tá bom? No Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Então, primeiro vem a introdução, o desenvolvimento e, por fim, a conclusão, tá bom? Estrutura da redação, né? Para que você não perca pontos valiosos, é importante dominar a estrutura de um texto. Dissertativo argumentativo, né? O modelo de redação cobrado no Enem, no Enseja e em vários outros vestibulares, tá bom? Portanto, o modelo de estrutura de redação que sugerimos aqui é de 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tanto a introdução quanto a conclusão necessitam sempre de apenas um parágrafo. Enquanto isso, o desenvolvimento tem um número variável de parágrafos, certo? Mas geralmente ele tem 2, né? Mas aí ele pode ter 2 ou 3, né? Ou 4. Geralmente é mais de 1, tá? O que é só um é mais a introdução e a conclusão. O desenvolvimento ele é mais extenso. E aqui eu trouxe outro esquemazinho, né? Da redação. Essa daqui é o estilo de redação do Enem, cobrado no Enem, tá bom? Primeiro parágrafo de introdução, você vai apresentar o quê? O objetivo do texto. O que eu acho sobre o tema. Então, aqui você já vai falando o que você acha sobre o tema, qual é o objetivo do seu texto, tá bom? O segundo parágrafo, objetivo dos parágrafos de desenvolvimento, né? Por que eu acho isso? Né? Ideia 1, ideia 2. E aí você vai trazendo a ideia 1, a ideia 2 e vai trazendo os argumentos sobre essa ideia, né, que você está defendendo, tá bom? E por fim, parágrafo de conclusão. Retomada dos objetivos do texto e dos parágrafos. Então, aqui, nesse parágrafo de conclusão, né, você vai fazer essa retomada de tudo que foi falado e vai concluir o seu pensamento, a sua ideia, tá bom? Ó, veja as 5 competências que valem 1000 pontos na redação do Enem, tá bom? Demonstrar domínio da norma culta, da língua escrita, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Pronto, nesse último parágrafo aqui você pode dar a sua sugestão para resolver aquele problema, né? Mas você tem que obedecer, né, aos direitos humanos. Você não pode infringir os direitos humanos, certo? Tem uma listinha dos direitos humanos, você pesquisar, né? Então, você não pode desrespeitar nenhuma classe social, não pode desrespeitar a nenhum ser humano que tenha algum tipo de deficiência, ou nem pode desrespeitar a questão da cor, da raça, né, da cultura, da religião, e aí vai. Isso são os valores humanos, né? Os direitos humanos que tem que ser respeitados, tá bom? E é isso. Agora nós vamos praticar um pouco, tá bom? Produzem uma redação, tá bom? Esqueci do azinho aqui, mas é uma redação. Esse é o tema, tá bom, gente? Da redação que vocês vão produzir. Comportamento de manada e a manipulação da opinião pública. Comportamento de manada
e a manipulação da opinião pública. O que seria isso? Vamos ler um pouquinho sobre isso, né? O conceito de manada, tá? O efeito manada faz referência ao comportamento de animais que se juntam para se proteger ou fugir de um predador. O nome também é dado a tendências das pessoas de repetir ações feitas por outras, tá bom? No caso dos dias atuais, com a internet e redes sociais tão presente em nosso cotidiano, é chamado assim a tendência das pessoas de seguirem um grande influenciador ou mesmo um determinado grupo, sem que a decisão passe necessariamente por uma reflexão individual. Esse efeito tem trazido outros desdobramentos, como é o caso da manipulação da opinião pública. Muitos perfis falsos estão sendo usados para influenciar a opinião pública nas redes sociais, disseminando muitas vezes até fake news. Ou seja, gente, a presença da internet, das redes sociais estão cada vez mais maior no nosso dia a dia, né? E hoje em dia existe a tal profissão digital influencer, né? Que é aquela pessoa que consegue influenciar a outra, né? A tomar certa decisão, a comprar um certo produto, né? E aí vai, não é isso? E até mesmo pessoas, né, da internet acabam produzindo, né, notícias falsas, disseminando notícias falsas, que é a chamada fake news, tá bom? Então, vocês vão produzir esses textos, certo? E aí vocês vão tirar a foto do texto, pode ser dessa forma, tá bom? E mandar para mim, certo? No WhatsApp mesmo. E aí ela vai somar 2 pontos junto com sua nota da prova, tá bom? Essa produção de texto vai somar 2 pontos com a sua nota da prova, certo? Que será, né, passando esse sábado, né, no outro, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá certo? É isso. Bons estudos para todos.